Deus Todo-Poderoso diz: A força de vida de Deus pode prevalecer sobre qualquer poder. Além do mais, ela ultrapassa qualquer poder. Sua vida é eterna. Seu poder extraordinário. E sua força vital não pode ser vencida por qualquer ser criado ou força inimiga. A força de vida de Deus existe e fulgura em seu brilhante esplendor, independentemente de tempo ou lugar. O céu e a terra podem passar por grandes mudanças, mas a vida de Deus é a mesma para sempre. Todas as coisas podem passar, mas a vida de Deus ainda permanecerá. Porque Deus é a fonte e a raiz da existência de todas as coisas. A vida do homem se origina de Deus. A existência do céu se deve a Deus. E a existência da terra provém do poder de vida de Deus. Nenhum objeto possuidor de vitalidade pode transcender a soberania de Deus. E coisa alguma, com vigor, pode se separar do âmbito da autoridade de Deus. Desse modo, todos, sejam quem forem, devem submeter-se ao domínio de Deus. Todos devem viver sob o comando de Deus. E ninguém pode escapar do seu controle. Amém. Essas palavras de Deus me emocionam muito. Quando fui presa e torturada pelo Partido Comunista Chinês por espalhar o Evangelho, as palavras de Deus me guiaram para triunfar sobre os abusos e escapar de seu covil. Senti a autoridade das palavras de Deus e obtive mais fé para segui-lo. Graças a Deus. Já passava das 19 horas do dia 23 de novembro de 2005. Eu estava em reunião com 2 irmãs, quando 5 policiais invadiram e nos cercaram. Eles destruíram tudo, como se fossem uns bandidos. Confiscaram nossas bolsas e os livros das palavras de Deus. Nos algemaram e levaram para a delegacia. Eu fiquei com tanto medo que clamei a Deus, pedindo que Ele nos protegesse. Pensei nas palavras de Deus. Saiba que tudo o que a cerca é por permissão minha. Eu cuido de tudo. Veja claramente e satisfaça-me no ambiente que dei a você. Não tema nada. Deus Todo-Poderoso das hostes está com você. Ele os defende e Ele é o escudo de vocês. Amém. Essas palavras me deram força e fé. Tudo estava nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Com Deus me protegendo, o que eu tinha a temer? Graças a Deus. Isso me deu confiança para ser testemunha, ao confiar em Deus. Amém. A polícia nos algemou. Há cadeiras na delegacia. Devia ter uma dúzia de policiais se revezando em duplas para nos interrogar. Exigiam o nome e o endereço do líder da igreja. Eu não respondia nada que perguntavam. Eles nos levaram a uma casa de detenção na noite seguinte. Nevava muito naquela noite, mas levaram os casacos e nos deixaram com uma roupa fina. Trememos de frio a caminho de lá. Nos levaram a uma cela subterrânea, de onde eu ouvia prisioneiros sendo espancados e chorando. Fiquei apavorada. Era um inferno na terra. É mesmo. A polícia nos jogou numa cela e mandou que as prisioneiras nos atormentassem. Quando dei por mim, a chefe das prisioneiras me jogou no chão e ficou me chutando. Doía tanto que eu não parava de me contorcer e chorar. Aí elas rasgaram a nossa roupa toda e nos arrastaram para o chuveiro frio. Que maldade. É mesmo. Quando aquela água gelada caiu, eu me tremi toda e fiquei batendo o queixo. Doeu muito, parecia arrancar a minha pele. Eu perdi a consciência e desmaiei logo. Elas voltaram a me bater assim que acordei. Só paravam quando cansavam. Meu espírito começou a enfraquecer. E eu pensava, no que mais iriam fazer comigo?
e se eu iria aguentar. Então Deus me iluminou a pensar neste louvor com as palavras dele. Vocês, sob a orientação da luz de Deus, certamente romperão a repressão das forças das trevas. Certamente, no meio da escuridão, não perderão a luz que os guia. Vocês certamente serão firmes e inabaláveis na terra de Sinim. Através dos sofrimentos que vocês suportam, vão herdar a bênção que vem de Deus. E certamente irradiarão sua glória por todo o universo. Amém. Cantei esse louvor silenciosamente para mim mesma, me sentindo encorajada. Satanás podia me machucar, mas enquanto eu procurasse e confiasse em Deus, ele me levaria vitória sobre a tortura e me manteria firme. Amém. Satanás tentou me fazer negar e trair a Deus. Eu não deixaria o plano dar certo. Graças a Deus. Seria testemunha de Deus e envergonharia Satanás. Amém. Depois de 21 dias, fui transferida para o Departamento Municipal de Segurança Pública. Me colocaram numa cadeira para me interrogar. Como eu não falava, naquela noite, eles me algemaram e me prenderam na grade da janela. Eu mal tocava os pés no chão. Um deles falou: "Eu sou paciente. Vou fazer você implorar e oferecer o nome do líder da sua igreja." Depois de um tempo, meus pulsos estavam doendo. Orei várias vezes pedindo a Deus que me guiasse para eu não me render a Satanás. Amém. Amém. Eu continuei em silêncio e me levaram para interrogatório. Assim que entrei, vi vários instrumentos de tortura espalhados. Tinha uma coleção de cacetetes na parede, varas de couro, chicotes e uma cadeira de tortura. Alguns policiais davam choques e chicotadas num rapaz de uns 20 anos. A pele ficou tão dilacerada que ele ficou irreconhecível. Que bárbaros, são selvagens. Aí, uma policial apareceu e me chutou com a maior força. Pegou minha cabeça e bateu tum-tum na parede. Eu vi o mundo girar. Parecia que eu ia me partir em duas. Ela me batia e berrava bem alto. "Se não contar pra gente, você vai morrer." 2 policiais se juntaram às ameaças. Tem gente de várias delegacias. Não temos a menor pressa. 1 mês, 2 meses, não importa. Vamos perguntar até você responder. Que maldade. Essa é mesmo. Ouvi-los dizer aquilo e pensar nas táticas bárbaras que usavam contra mim e o modo como torturavam aquele rapaz. Eu fiquei apavorada. Meu coração disparou. Fiquei com medo de não aguentar a tortura que estava por vir. Eu orei a Deus persistentemente. E pensei nestas palavras dele. Quando as pessoas estão preparadas para sacrificar a própria vida, tudo se torna insignificante. Graças a Deus. E ninguém consegue vencê-las. O que poderia ser mais importante que a vida? Assim, Satanás se torna incapaz de fazer algo mais nas pessoas. Não há nada que ele possa fazer com o homem. Amém. Então eu percebi que Satanás explora nosso medo da morte para nos fazer trair a Deus. É verdade. A minha vida pertence a Deus. Como Satanás vai controlar se vivo ou morro? Ofereceria vida. Seria testemunha e envergonharia Satanás. Amém. Amém. Esse pensamento me trouxe fé e força. Graças a Deus. Enfurecido com meu silêncio, um policial gritou: "Vou te mostrar quem manda aqui. Acha que não sei lidar com você?" Eles me penduraram numa janela bem alta com as algemas de novo. E me bateram com o cacetete elétrico. Ondas intensas de eletricidade viajavam pelo meu corpo, me fazendo convulsionar. Eu me debatia e as algemas apertavam. Parecia que minhas mãos iam cair. Meu corpo todo em agonia. 2 policiais se revezavam para me bater. Eu tive espasmos e comecei a ficar dormente.
minha consciência embaçou e eu acabei desmaiando. Que perversos. Em algum momento, o frio me acordou. Eu estava gelada, com um vento gelado que entrou. Voltei a perder a consciência. Mas não tive dúvidas. Eu não ia ceder. Testemunharia mesmo que morresse. Amém. O Senhor Jesus foi crucificado para redimir a humanidade. Foi chicoteado até ficar em carne viva. Depois pregado na cruz até que caísse. Sua última gota de sangue. Deus doou muito pela salvação. Pensar no amor de Deus me tocou. E fiz esta oração. Deus, tu me deste a minha vida. Se quiseres que eu morra, eu me submeto. Amém. Mesmo perseguida até a morte, serei testemunha e envergonharei Satanás. Amém. Comecei a me sentir um pouco mais lúcida. E pensei nos apóstolos, em como Pedro e Estevão foram martirizados. E cantei silenciosamente um louvor que conheço bem. Por seu plano, santo e soberania, passo por provações. Como posso desistir ou me esconder? O importante é a sua glória. Na adversidade, a palavra de Deus me guia, aperfeiçoa-se a minha fé. Com dedicação, devoto-me a Deus sem temer a morte. Sua vontade sobre tudo está. Não importa o futuro. Não penso em perder ou ganhar. Só na satisfação de Deus. Dou sonoro testemunho. Envergonho Satanás. Para a glória de Deus. Amém. Cantar isso me tocou e me encorajou. Eu resolvi ser testemunha por Deus, por mais que eu fosse torturada. Amém. Amém. Na manhã seguinte, um policial me ameaçou. Não morreu congelada ontem? Se não falar hoje, nem seu Deus vai salvá-la. Aí eu pensei comigo mesma. Deus criou e comanda tudo. O nosso destino está nas mãos dele. Você não decide minha vida. Deus decide. Isso Assim mesmo. mesmo. Um policial me bateu com um cacetete elétrico de novo. E uma corrente elétrica me atravessou. Senti uma dor incrível. Me debati e gritei. Mas eles morriam de rir e falavam várias blasfêmias. Eu fiquei indignada. Eles eram um bando de demônios de Satanás resistentes a Deus. Eles são diabos. E continuaram me eletrocutando. Eu não aguentava mais. Me sentia muito fraca. Eu implorei pela proteção de Deus. E pensei nestas palavras de Deus. A força de vida de Deus pode prevalecer sobre qualquer poder. Além do mais, ela ultrapassa qualquer poder. Sua vida é eterna. Seu poder extraordinário. E sua força vital não pode ser vencida por qualquer ser criado ou força inimiga. A força de vida de Deus existe e fulgura em seu brilhante esplendor, independentemente de tempo ou lugar. O céu e a terra podem passar por grandes mudanças, mas a vida de Deus é a mesma para sempre. Todas as coisas podem passar, Amém. mas a vida de Deus ainda permanecerá, porque Deus é a fonte e a raiz da existência de todas as coisas. Amém. Amém. As palavras me deram uma rajada de força. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro com uma palavra. E Lázaro saiu andando da tumba. Se Deus não quisesse que eu morresse, Satanás não encostaria em mim, por pior que fosse. Sim. Eu faria
qualquer coisa que levasse. Glória a Deus, mesmo que morresse. Graças a Deus. Quando parei de pensar em vida ou morte, aconteceu um milagre. Por mais que me eletrocutassem, eu não sentia dor nem desconforto. E me senti muito alerta. Aquilo era o cuidado e a proteção de Deus. Amém. Experimentei a autoridade das palavras de Deus. E minha fé foi reforçada. Amém. Graças a Deus, é verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. À noite, deram outro jeito de me torturar. Me algemaram diante da janela e não me deixavam dormir. Eles me batiam assim que eu fechava os olhos. Não comi nem bebi por 2 dias. Eu perdi as forças. E meus olhos ficaram inchados. O vento gelado que soprava em mim me fazia tremer. Ver os policiais lá sentados de pernas cruzadas com seus casacos me olhando fixamente. Parecia que eu estava vendo demônios do Hades. Senti muita raiva. Deus criou o homem. Então adorá-lo é certo e natural. Mas o partido não permite. Eles se opõem a Deus. E perseguem os crentes de forma perversa. Lembrei-me das palavras de Deus. Durante milhares de anos, essa tem sido a terra da imundícia, insuportavelmente suja, miséria-bunda. Fantasmas correm desenfreados por toda parte, enganando e iludindo, fazendo acusações infundadas, sendo impiedosos e viciosos. Pisoteando essa cidade fantasma e a deixando coberta de cadáveres. O fedor da decadência cobre a terra e permeia o ar e é fortemente vigiada. Quem é capaz de enxergar o mundo além dos céus? Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado. Com essas palavras, vi claramente a essência maligna do PC chinês de resistir a Deus. Jurei pela minha vida que renunciaria a ele. Por dentro gritava: demônios, como pensam que eu vou trair a Deus? Amém. Na quinta noite, minhas mãos ficaram congestionadas, dormentes e inchadas. Parecia que meu corpo ia se despedaçar. Era como se um monte de insetos roesse as minhas entranhas. Não tem como descrever a dor. É verdade. Eu estava faminta e com muita sede. Eu tremia de frio e não tinha forças. Parecia que eu não ia durar muito tempo. Pensei que fosse morrer de fome ou de sede. Orei a Deus sem parar. Pedi forças para vencer a tortura cruel de Satanás. Amém. Foi aí que suas palavras me iluminaram. A vida do homem se origina de Deus. A existência do céu se deve a Deus. E a existência da terra provém do poder de vida de Deus. Amém. Graças a Deus. Nenhum objeto possuidor de vitalidade pode transcender a soberania de Deus. E coisa alguma com vigor pode se separar do âmbito da autoridade de Deus. Amém. Pensei, sim, minha vida vem de Deus. E só Deus pode tirá-la de mim. A tortura de Satanás não pode me matar. Amém. Ao lembrar, tive vergonha da minha pouca fé e do meu pouco conhecimento sobre Deus. Eu também vi que Deus queria que eu aprendesse com aquele ambiente hostil onde eu fui parar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Orei silenciosamente. Deus Todo-Poderoso, minha vida está nas tuas mãos. Eu quero me submeter às tuas orquestrações e arranjos, saindo viva ou morta. Amém. Eu senti um pouco de força voltar depois da oração. E não senti mais tanta fome nem sede. Graças a Deus.
A polícia voltou às 8 da noite. Vendo que eu ainda não ia falar nada, eles me bateram até cansarem. Eles ficaram ainda mais de olho em mim depois disso. Se revezavam para me vigiar. Se meus olhos fechavam, me batiam com uma revista enrolada para me acordar. Que maldade. Eu sabia que estavam tentando me desgastar para eu deixar escapar algo sobre a igreja atordoada. É. Eu estava desgastada fisicamente e imobilizada. Eu não sabia por quanto tempo mais ia aguentar. Senti muito medo de não aguentar a dor e trair a Deus para me livrar. Eu orei a Deus. Deus, acho que não aguento muito mais. Tenho medo de trair-te. Me proteja. Prefiro morrer do que ser um Judas. Amém. 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 Minha mente ficou mais embaçada. Eu não sabia nem se estava viva ou morta. Nessa névoa, senti meu corpo mais leve e as algemas frouxas. Graças a Deus mesmo. Na manhã do 6º dia, a polícia me acordou com golpes e gritos. Nós cansamos de você. A gente fica te vigiando e nem dorme direito. Se você não abrir a boca hoje, não vai abrir nunca mais. Vou fazer você ficar louca. Vou falar para todos que acreditar no seu Deus dá convulsões e todos vão desistir dele. Eles são muito maus. São mesmo. Fiquei furiosa com aquelas mentiras de um demônio tão mau e sinistro. É. Eles me trouxeram uma tigela com um líquido preto. E eu fiquei com o coração na boca. Queriam me dar droga para me enlouquecer. Eu chamei por Deus, pedindo a proteção dele. Isso. Na hora, eu pensei nestas palavras. Seu feito está por toda parte. Seu poder está por toda parte. Sua sabedoria está por toda parte. E sua autoridade está por toda parte. Todas as coisas existem sob o seu olhar e, além disso, todas as coisas vivem sob a sua soberania. Amém. As palavras de Deus voltaram a me encher de fé e força. Deus comanda tudo. Tudo no universo está nas mãos dele. Satanás só pode machucar a carne, não comandar nossa vida. É. Quando Jó foi testado, Satanás só conseguiu machucar o corpo. Deus não permitiu que a vida de Jó fosse colocada em perigo. Amém. Satanás queria que eu tomasse aquela droga para ficar louca, maluca. Para me fazer trair e rejeitar a Deus. Mas isso não aconteceria sem a permissão de Deus. Isso mesmo. Esse pensamento me acalmou. Um policial, perturbado, segurou meu queixo e derramou aquela tigela de poção amarga na minha boca. Ela fez efeito rápido. Parecia que meus órgãos estavam sendo apertados e despedaçados. Foi doloroso. A respiração pesou, fiquei sem ar. Não conseguia mexer os olhos. Eu vi tudo em dobro. Perdi a consciência depois daquilo. Não sei quanto tempo se passou, mas ouvi alguém dizer: ela vai ficar louca depois de tomar esse negócio. Foi quando eu soube que tinha conseguido. Foi uma surpresa não ter convulsões e estar com a mente clara. Oh, Graças a Deus. Foi só pelo poder de Deus. Graças a Deus. Deus me salvou do perigo de novo. Amém. Graças a Deus. Eu senti a fidelidade de Deus de novo. Ele está sempre do meu lado. Está mesmo. Sim. Foi a proteção de Deus. É. Nunca ouviu de demônios. As palavras de Deus me guiaram e me salvaram da morte. Amém.
Eu cantei um louvor para ele. Amém. Graças a Deus. E eu fiquei mais decidida a ser testemunha de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A polícia me torturou 6 dias e 6 noites. Fiquei à beira do colapso, sem comida nem água. Quando me viram à beira da morte, me trancaram na cela de novo. Alguns dias depois, tentaram tirar informações sobre a igreja de novo. Mas eu me recusei. Um policial gritou comigo com raiva. Você dá trabalho. Eu não durmo há quase 6 dias, mas você não fala nada. Me mandaram de volta para a cela. Eu fiquei feliz de ver Satanás derrotado. Graças a Deus. Eu agradeci e louvei a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Depois de 4 meses presa, o partido me condenou por usar uma organização xigial para minar a força da lei e me sentenciou a 18 meses de prisão. Que maldade. Muita maldade. Fui para um presídio feminino em 2006 para cumprir a pena. Foi um inferno. Eu passei por torturas desumanas, mas superei aqueles dias difíceis e saí daquele inferno. Só com o cuidado e a proteção de Deus e a orientação das palavras dele. Graças a Deus. Depois de ter sido perseguida pelo governo, eu vi sua essência demoníaca de resistência a Deus. Eu experimentei a autoridade e o poder das palavras de Deus. Graças a Deus. Na dor e na fraqueza, foram as palavras de Deus que me deram fé e força e me guiaram para superar os danos dos demônios e ser testemunha. Graças a Deus. Eu experimentei que Deus é o sustento da vida. Ele está sempre do nosso lado para ajudar. E a minha fé para segui-lo ficou mais forte do que nunca. Graças a Foram Deus. feitos maravilhosos. Essa experiência é tão gestos. Dá maravilhosa. pra ver a orientação de Deus. Deus.